Fala aí pessoal, beleza? Vocês se lembram de Shimoneta? Aquele anime onde o Japão ele baniu as piadas e todo mundo usava coleira de monitoramento? Pois é, né? Estamos em 2026 e essa ficção aí tá aparecendo um aviso, né? Que tá chegando pra gente aí. Essa censura digital tá mudando tudo e hoje eu vou te mostrar porque que esse mundo chato do anime tá ficando cada vez mais próximo que você imagina. Eu sou Lantura, seja bem-vindo ao canal e vamos lá. Agora em março a gente tem a Lei Felca que vai entrar em vigor aí, entendeu? Eles chamam como um ECA digital. A ideia seria proteger a criança, proteger a pessoa. Mas é aquele negócio, você analisando a lei, entendeu? Você vai ver que o texto é tão vago, mas tão vago, que abre brecha para qualquer político, qualquer autoridade, qualquer pessoa decidir o que é impróprio. Exatamente no anime, entendeu? É praticamente a moralidade virando lei para silenciar o criador de conteúdo, os usuários. Mas aí que tá. Quem vê as notícias hoje, entendeu? Já começa a ter um pequeno gostinho do que tá rolando. E, por exemplo, quem tá vendo as notícias aí hoje tá vendo aí o burburinho que tá rolando no Roblox, aonde que é tipo uma plataforma, um jogo onde você pode criar, interagir, entre outras coisas. E praticamente quem joga mais isso daí seriam as crianças, né? Seriam menores de idade. Menores de idade até um pouco mais adultos, né? E com isso, né, nessa atualização atual, eles implantaram a questão de identificação facial para poder logar e um chat de idade, onde eles colocam faixas de idade, que é onde cada um pode conversar com cada um, entendeu? Com isso, com essa implantação aí, o pessoal ficou puto da vida, né? Aí você vê protestos, placas rolando aí por todo mundo, mas é o que? Nesse caso aí, entendeu? Ele é global, entendeu? Não é só o Brasil. É claro, né, que a gente aqui no Brasil aqui sempre faz piada com tudo, né? Por mais que seja um protesto, você não consegue, porque praticamente você solta uma risada de vez em quando, entendeu? Com alguns protestos aí que você vê, tipo, alguns são crianças, alguns aí tem alguns adultos no meio, entendeu? Mas até sobrou pro nosso caro Felca aí, que como ele ficou mais focado nessa parte, né, por causa do seu vídeo aí que jogou milhões aí, entendeu? Então, tipo, e ele meio que é o exemplo dessa lei, entendeu? Então, tipo, mas vamos dizer aí como é que mais ou menos funciona essa lei aí. Ele praticamente ele é voltado para loot box, jogos de azares, entendeu? Praticamente quem joga gacha aí, entendeu? É praticamente mecânica de sorte. Mecânica de sorte. Tem uns que amam, tem outros que odeiam. E eu praticamente odeio esses malditos 50-50 que a gente pega por aí. Mas, por exemplo, segundo quem vê aí a Bélgica, por exemplo, se você não tiver um teto de gasto ou sede aqui, entendeu? Ele pode ser banido, pode ser desligado das lojas virtuais para poder conseguir utilizar. É praticamente o que? O governo querendo limpar, fazer uma limpeza nesses games, entendeu? Mas é aquele negócio, né? Quem perde a liberdade é a gente, né? E usam termos aí, apelam para. Aí voltando um pouquinho para a questão do anime, entendeu? Na geopolítica atual, se vocês aí estão vendo as notícias aí, eu já coloquei alguns vídeos aí, tipo, o Japão e a China é o que mais tá aí em evidência. Colocando no contexto do anime, o Japão seria o SOX, que seria o grupo tentando espalhar esse soft power dos animes, e a China seria essa muralha que tenta impedir, entendeu? Eles filtram todos esses conteúdos
alegando que é uma poluição, entendeu? Que tá rolando. Mas é aquele negócio, em 2026 as empresas têm que escolher, entendeu? Ou eles vão se adaptar a essa censura para poder ganhar dinheiro, ou você tá fora desse mercado aí onde movimenta milhões. E a China, meu amigo, movimenta milhões. Mas é aquele negócio, vocês sabem aquela coleira do anime que apitava com alguém falando alguma coisa errada? Hoje a nossa coleira seria o algoritmo, entende? O algoritmo das redes sociais. Redes sociais, dos programas, dos jogos. Que é onde é o que? Praticamente é uma IA monitorando o tempo real. Basta você dizer essa palavra-chave perigosa para você tomar um shadow ban, para você perder o seu canal, perder a sua conta e por aí vai. E colocando nosso exemplo aqui no Brasil, como é ano eleitoral, que ódio. Esse ano eleitoral, entendeu? A rede social, programas, entendeu? As empresas elas vão ficar com medo de multa, entendeu? Então, tipo, o silenciamento vai virar a regra do jogo, entendeu? É até assim, até quando estiver nessa época aí, eu vou tentar tomar um cuidado maior sobre isso. Bom, gente, e aí eu vou dar 3 dicas aqui de como você pode tentar evitar de não ser silenciado aí nesse mundo chato que a gente tá vindo aí agora, nesse ano e em diante. Bom, anota aí, gente. O primeiro, gente, faça backup de tudo. Pegue todos os seus dados, faça backup, mantenha cópias em vários lugares, entendeu? 2. Use e-mails que não dependem de operadoras locais, entendeu? Eu, por exemplo, eu uso aqui a Proton e-mail. Que ele é o quê? A prioridade deles é segurança e privacidade. Mas, alô Proton, ó, se quiser me patrocinar, ó, tamo aqui. E o terceiro, entendeu? Que eu acho que é o mais importante e muita gente aí tá aplicando, entendeu? Tá aplicando ou aplica de vez em quando. Que é o quê? Não usar a palavra em si, entendeu? Dá uma mascarada, troca uma letra, usa uma letra alternativa e por aí, entendeu? Porque se você usar essa palavra e ela cair no filtro, já era, meu. Já era. O risco de você tomar uma martelada é grande. Mas é aquele negócio, né? O segredo, cara, é ser inteligente, entendeu? Evitar que você caia no filtro e pode dar algum problema no futuro. Mas e aí, gente? Diz aí, cara. A gente não quer que a vida vire um episódio de Shimoneta, né? Mas e você? Diz aí o que vocês acham sobre essa proteção toda aí. Ela é necessária? Você concorda com essa censura aí que tá rolando? Ou vocês acham que nem eu aí que tipo isso daí é só censura disfarçada, entendeu? Eles estão de tempos em tempos aí querendo restringir a nossa liberdade e capando o que a gente pode fazer por aí. Comenta aqui embaixo, gente. Deixa o like aí. Se você defende essa liberdade de arte aí. E se inscreve para não perder os próximos detalhes. Bom, valeu aí, povo. E até a próxima.